A cena começa num silêncio que não faz sentido para aquele horário, porque ele sempre ouviu barulho vindo do corredor. Só que naquela madrugada, quando abriu os olhos, a única coisa que ouviu foi a batida leve na porta. 3 toques rápidos, como se alguém pequeno estivesse do outro lado, esperando que ele respondesse. Ele sentiu o corpo travar, porque aquela batida já acontecia havia 3 noites, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma insistência infantil. E o mais estranho era que ninguém morava com ele. Ninguém tinha acesso ao prédio àquela hora, ninguém deveria estar ali. Mesmo assim, os toques continuaram, um de cada vez, até que ele criou coragem e se aproximou. Quando encostou o ouvido na madeira, ouviu a respiração, baixa, curta, quase como um choro contido. E foi aí que tudo desandou, porque a voz que sussurrou seu nome parecia vir de uma criança. Ele abriu a porta de uma vez, esperando encontrar alguém correndo pelo corredor. Mas o que viu foi um rastro de pequenas pegadas molhadas seguindo até as escadas. Pareciam pegadas de criança, tão leves que quase desapareciam no piso frio. Ele tentou chamar, perguntando se alguém estava ali, se precisava de ajuda, mas a única resposta foi o barulho das escadas rangendo menos, como se alguém estivesse descendo devagar, degrau por degrau. Ele seguiu as pegadas, mesmo com o coração acelerado, sentindo aquela mistura de medo e necessidade de entender o que estava acontecendo. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava, como se olhos pequenos e atentos o acompanhassem do escuro. Quando chegou no primeiro andar, percebeu que as pegadas iam até a porta de saída do prédio, mas não para fora. Elas paravam bem diante da porta, como se a criança tivesse desaparecido ali mesmo. A porta estava fechada, trancada por dentro, impossível para alguém abrir sem a chave. Ele encostou a mão na maçaneta, sentiu o metal gelado demais para uma noite comum. E antes que pudesse reagir, ouviu a risada atrás dele. Uma risada curta, inocente, mas tão fora de lugar que seu corpo inteiro gelou. Ele virou rápido e não viu ninguém. Só o corredor vazio, iluminado pela luz fraca do sensor. A risada ecoou novamente, dessa vez vindo do andar de cima, onde ele dormia. Subir aquelas escadas pareceu uma eternidade. O prédio antigo rangia como se reclamasse a cada passo. No meio do caminho, algo fez o coração dele quase parar. A porta do seu apartamento estava aberta. Só um pouco, uma fresta pequena, o suficiente para deixar escapar um clarão fraco de luz. Ele tinha certeza absoluta que havia fechado a porta ao descer. A certeza se transformou em pânico quando viu a pegada, menos uma única pegada, pequena, menos bem, no meio do tapete da sala. Fresca, molhada, como se alguém tivesse acabado de chegar ali. Ele fechou a porta com cuidado, tentando controlar a respiração enquanto caminhava pela sala. O ar parecia mais pesado, mais frio, como se algo tivesse acabado de passar por ali. Quando chegou perto da cozinha, ouviu passos correndo, rápidos, leves, indo direto para o quarto dele. O som era tão real que ele quase chamou pelo nome que não sabia. Ele avançou, abriu a porta do quarto e encontrou tudo igual, exceto por um detalhe impossível de ignorar. O armário estava entreaberto, e de dentro dele vinha o som de algo respirando. Ele ficou parado ali, tentando entender se devia abrir ou sair correndo. Antes que tomasse qualquer decisão, a porta do armário se abriu sozinha. Lentamente, a madeira rangendo, como se estivesse sendo puxada por mãos pequenas. O interior estava escuro, mas uma silhueta baixa se movia lá dentro, contorcendo-se como se tentasse sair. A luz fraca do corredor bateu no rosto pálido de uma criança que parecia ter saído de um desenho antigo, com olhos arregalados demais para serem humanos. A boca abriu num sorriso torto, e ela sussurrou a mesma coisa que dissera do lado de fora da porta do apartamento. "Eu posso entrar?" A temperatura caiu de repente, e ele recuou sem pensar. A criança saiu do armário num movimento estranho, rápido, como se o corpo não tivesse ossos. Ela parou diante dele, inclinando a cabeça para o lado como se estivesse curiosa, com o medo dele. E antes que ele pudesse reagir, ela apagou as luzes com um estalo. O apartamento ficou completamente escuro. Ele ouviu a criança correndo ao redor, rindo, como se estivesse brincando de pega-pega.
Cada risada vinha de um canto diferente. Cada passo parecia mais próximo. Até que algo puxou o tornozelo dele no escuro e o derrubou. Ele tentou se levantar, tateando o chão, mas a criança subiu em cima dele, pressionando as mãos geladas no peito. A respiração dela estava perto demais, quente demais, como se estivesse grudada no rosto dele. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos no escuro absoluto, percebeu que a criança estava colada a poucos centímetros, sorrindo com uma expressão distorcida e faminta. Ela sussurrou algo que ele nunca esqueceu: "Se você me ouviu, agora eu posso ficar." Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a porta do apartamento aberta. Tudo estava no lugar, exceto por um detalhe que ninguém conseguiu explicar: pequenas pegadas molhadas espalhadas por todo o chão, levando até o quarto. Dentro do armário, só havia silêncio, mas alguns juram que se você encostar o ouvido na madeira, ainda consegue ouvir uma respiração fraca, esperando a próxima madrugada, das 2h47.